Você tem o hábito de conversar com seu cachorro ou com o seu gato? Bom, isso é uma coisa cada vez mais comum e é até natural quando a gente tem cachorro conversar com o animal, falar para ele fazer isso ou aquilo. Tem gente que exagera, né? Minha finada mãe falava coisas com o cachorro que eu falava, pô, será que ela acredita mesmo que ele está entendendo, né? Mas enfim, outras pessoas conversam com as plantas e dizem que dá resultado, as plantas ficam mais saudáveis quando você conversa com elas, crescem. Pessoas testemunham que depois de conversarem com uma planta que estava ali murchinha, quase morrendo, as plantas voltaram a ter uma vida saudável, né? E assim vai. Nesse meio, muitas pessoas colocam a oração a Deus, né? Achando que é uma verdadeira loucura conversar com alguém que a gente não prova que existe, conversar com alguém que é invisível. E depois, então tem outra coisa. As pessoas desconfiam quando você fala que você ouviu a voz de Deus na sua mente, né? Não é audível, mas na sua mente Deus falar com você. Aí você passa mais ainda por louco, né? O apóstolo Paulo fala um pouco sobre essas coisas. Ele diz que as coisas loucas de Deus, elas são feitas para confundir as sábias, né? E Paulo, era um filósofo, Paulo falava 5 idiomas, era um homem extremamente culto, tinha acesso a homens cultos que outras pessoas não tinham. Então, ele ficava falando das coisas de Deus depois que ele se converteu e ele era tido como louco. Muitos cristãos são tidos como loucos, mesmo morando num país cristão. Dedicar horas para orar, levantar de madrugada para fazer uma oração especial, tudo isso é considerado por muitos como loucura. Muitos religiosos ou supostos religiosos, professas religiosos, dizem que quando você busca muito a Deus, é porque você é fanático. Você não pode ter um relacionamento com Deus tão sério, senão eles vão te chamar de fanáticos, de maluco, lunático ou coisas semelhantes. Mas como aqui nós estamos para testemunhar da verdade, para testemunhar daquilo que diz a palavra de Deus e também para testemunhar daquilo que nós já experimentamos, então nós não concordamos com eles. Nós sabemos que quando você ora muito, você busca muito a Deus, quando você sabe orar, e saber orar não é escolher só palavras corretas, não, é você se colocar numa situação que você realmente sinta Deus falando com você. Você abre o seu coração a Deus e você vai comungando com Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais você vai entender o sentido da oração. Quanto mais você estudar a palavra, mais você vai entender o sentido da oração. E quanto mais você orar, olha só, mais você vai entender a palavra, está entendendo? Uma coisa leva a outra. Eu sei que Deus nos chama para uma experiência muito superior ao que as pessoas têm vivido. Mesmo os cristãos, mesmo quando você vê uma pessoa consagrada, que você considere consagrada a Deus, que seja exemplar, não fique muito parado no limite onde ela chegou, porque os propósitos de Deus para nós são muito grandes. O que Deus quer para você pode ser muito maior do que o que essa pessoa está experimentando. Eu vejo pessoas, americanas no caso, diariamente, pessoas muito consagradas a Deus no estudo e da oração, mas ao mesmo tempo eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu quero uma experiência muito melhor do que essa que elas estão oferecendo. Eu quero algo muito mais superior, algo muito mais vivo. Então, por isso que muitas pessoas, por exemplo, preferem ir num estádio de futebol
do que numa igreja. Eles veem mais vibração lá no estádio de futebol do que na igreja. E a vibração não é só no sentido de ficar cantando, pulando, gritando, não é nisso, não. É no fervor mesmo. É no falar de Deus com calor profundo, né? Fervor. E fervor não quer dizer você ficar gritando, não é isso, mas a pessoa sente que você leva aquilo a sério, né? Ela sente, ela não está só vendo, ela sente. Eu já fiquei próximo de um homem muito consagrado a Deus, eu tive que ser intérprete dele, eu juro para vocês, eu sentia calor saindo dele e vindo para mim, enquanto ele falava um assunto tão sério sobre a palavra de Deus. Então, nós temos que buscar realmente uma experiência viva com Deus. Porque aí todos os argumentos que falam contra a verdade, contra ter uma comunhão com Deus, eles caem por terra. Sabe, uma pessoa não me tiraria dos caminhos de Deus tentando me provar para mim que a Bíblia é errada, que a Bíblia foi mal traduzida, outras coisas semelhantes. Até já tentaram fazer isso, porque a minha experiência com Deus, ela é verdadeira. Eu já tive experiências sobrenaturais, porque Deus permite que nós tenhamos essas experiências sobrenaturais, sempre de acordo com a palavra de Deus, nunca contrária à palavra de Deus, tá? Deus não entra em contradição, Deus não muda. Então, Deus já me deu experiências boas o suficiente para acreditar que Ele existe, para acreditar que Ele me ama, para acreditar que Ele tem um plano para mim, para acreditar que Ele vai cuidar de mim no futuro, como Ele está cuidando também hoje, no presente. Então, essas coisas, elas não vêm simplesmente lendo a Bíblia. A Bíblia, ela foi dada para você ler para ter essas experiências. A leitura da Bíblia em si não é a experiência ainda. Muitos confundem isso. Muitos pensam assim, só de ler a Bíblia já é a experiência. Olha, não me leve a mal. Não interprete de maneira errada o que eu estou dizendo. Ler a Bíblia é maravilhoso, é muito bom. Muito bom. É muito agradável, nos traz paz, nos traz sabedoria. Mas quando você pratica aquilo, quando Deus te dá experiências para que aquilo aconteça na sua vida, então aí sim você entende de maneira superior. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de entendimento. Temos o entendimento intelectual e temos o entendimento espiritual da palavra de Deus. Eles não estão em contradição, tá? Vou repetir. Eles não estão em contradição. Mas, quando você entende a palavra de Deus de maneira espiritual, é algo muito mais sublime, é algo muito mais superior, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que ocorreu comigo uma vez. Eu estava na Barra Funda, eu dava aula de inglês na Barra Funda, bem cedo de manhã, e lá tem a rodoviária, né? E eu passei por lá, e uma família provavelmente chegou de madrugada, sem ter para onde ir. Eles não tinham nem mala. Toda a roupa deles estava em sacos, parecia saco de estopa. Eu não fiquei parado olhando porque eu estava com pressa, tinha que passar. E eu vi ali, além de adultos, tinham crianças pequenas e a cara deles era de cansaço, muito cansaço, e de fome. Alguns segundos só que eu olhei para eles, eu vi tudo isso. Cansaço, fome, pobreza, não ter para onde ir. E aí eu fui andando e eu orei, né? Eu falei, Senhor, eu pensei assim, já pensou se o Senhor estivesse ali? Como aconteceu em Belém, né? Onde Jesus ia nascer, ninguém tinha lugar para Jesus, onde ele iria nascer, Maria grávida, e ninguém abriu as portas para ele, e Jesus acabou nascendo numa estrebaria, e na hora veio na minha mente, eu quase chorei até lá, mesmo andando ali com pressa, Jesus falou para mim assim, eu estou ali. Eu estou ali. Então, você vê que eu fico até emocionado. Ter uma experiência assim é muito superior do que ler um texto da Bíblia.
E isso não está em contradição com a Bíblia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, uma coisa é você ler que Deus está em todas as pessoas e que elas são a imagem dele e que devemos nos amar. É muito bonito ler isso aí. Mas quando você passa por uma experiência assim, em que Deus fala, olha, eu estou lá, Mário, no meio daquela pobreza, daquela fome. Então, essas coisas nos afetam muito. E é isso que Deus quer para nós, né? Essa experiência viva, viva a experiência, para que possamos entender a Deus de maneira espiritual. Infelizmente, eu estou vendo um lado errado. As pessoas pensam que apenas fazer caridade é tudo que Deus requer. E isso não está de acordo com a palavra de Deus. Não é só ficar distribuindo alimentos ou roupas para as pessoas que estão precisando, já fez a obra de Deus. Não, não é assim que funciona. A experiência com Cristo, a experiência espiritual com Ele é muito superior a isso, tá? Jesus multiplicou os pães na Bíblia, mas deu aos pobres, mas Ele pôs a palavra dele. Acima disso, ele falou, vocês me procuram porque vocês querem o pão temporal. Eu estou querendo dar o pão eterno para vocês e vocês não estão entendendo. Isso sim é a vontade do Pai, que vocês queiram o pão eterno. Tá? Então, é muito bom quando uma pessoa vem até nós com fome, depois nós conseguimos saciar a fome dela, mas seria melhor que depois disso ela queira ouvir a palavra transformadora de Deus. E nós somos chamados para isso. Eu gostaria de encerrar falando mais um pouco sobre o tema de hoje. Ore. Ore até que a oração se torne algo real na sua vida. Não desista. O diabo faz de tudo para roubar essa experiência de você. Ele usa homens inteligentes, ele usa mulheres sutis, ele usa amigos que querem te desviar dessa experiência. Se você está cheio de amigos incrédulos, é muito difícil para você quebrar essa barreira. Tá? Eu costumo dizer, é muito mais fácil você deixar um cigarro do que deixar uma namorada incrédula, não é verdade? Você deixar coisas é mais fácil do que deixar pessoas. Mas olha, para você chegar ao céu, infelizmente, você vai ter que quebrar o seu laço com muitos seres humanos incrédulos que querem te afundar. Então, as pessoas que te deixam para baixo, que não gostam que você ore, que elas tentam desestimular você de orar, essas não estão sendo usadas pelo Senhor. Por favor, deixe seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter uma experiência real com Deus através dessa ferramenta maravilhosa chamada oração. Em nome de Jesus. Amém.